Será mesmo que a vida começa aos 40 anos de idade? Neste contexto, nesta luz, é plenamente viável que nós obtenhamos o sucesso profissional já na idade adulta. Para conversar sobre este tema, nós recebemos com muito prazer no programa a professora Márcia Tavares, professora da Fundação Getúlio Vargas, Head em Longevidade, pesquisadora, palestrante e também autora do livro Trabalho e Longevidade. Como vai, doutora? Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite e quero agradecer o tempo de cada um que está aqui ouvindo a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Afinal de contas, a gente vai viver muito. Tão bom ouvir isso, né? E melhor ainda, professora, se nós vivermos com longevidade vital, com qualidade de vida, com autonomia, que é muito fácil desde que a gente adote alguns cuidados. Professora, apresente para nós um pouquinho da sua obra. Bom, esse livro eu escrevi entre mestrado e doutorado. Eu tenho ele aqui, se chama Trabalho e Longevidade. E a ideia foi conversar com trabalhadores que já podiam estar aposentados e entender por que eles continuavam trabalhando. Afinal de contas, podiam estar viajando, se dedicando a outras atividades, porque a gente, enquanto trabalha, reclama tanto do trabalho normalmente, né? E quando pode se aposentar, não se aposenta por quê? E foi essa a grande pergunta que inspirou o livro. Eu conversei com vários trabalhadores e descobri que o motivo mais recorrente é que eles acreditavam que estavam na fase de melhor proficiência técnica, de capacidade de se relacionar com outras pessoas, então não reconheciam nenhum motivo para se aposentar e parar de trabalhar. Então, assim, é um livro bem interessante, porque ele traz o olhar dos 50 mais que eram aposentáveis, mas continuavam trabalhando e não queriam pensar em se retirar do mercado de trabalho. Professora, nessa sua pesquisa, foi possível observar alguma característica comum, alguma atitude, algum comportamento para identificar as pessoas que sim optarem ou irão optar por trabalhar numa segunda carreira ou por continuar trabalhando quando já poderiam estar em fase de aposentadoria? Sim, eram em geral pessoas que continuaram aprendendo ao longo da vida. Eu acho que essa era uma característica central. Uma outra questão era a atitude protagonista, em que elas escolhiam a forma como queriam envelhecer, não é? Como queriam vivenciar a fase da velhice, que se a gente parar para pensar, é uma segunda vida, só que numa fase adulta. Então, o protagonismo é que ditava os caminhos que elas iam seguir. Elas não estavam num estado de conformação, vamos seguir aquilo que a sociedade diz que as pessoas mais velhas devem fazer, porque o tempo delas já passou. Não, nada disso. Absolutamente o contrário. Elas tinham outros sonhos, a maioria era chefe de família ainda, e a característica que eu tinha mencionado primeiro, né, eram pessoas curiosas que queriam aprender, continuaram fazendo, se capacitando, se atualizando na área em que trabalhavam. Algumas queriam depois continuar estudando, fazer uma graduação, outros cursos, enfim. Eu acho que essas duas foram as características principais. Professora Márcia, para encerrar, eu vou pedir que a senhora compartilhe conosco 3 dicas preciosas para nós continuarmos competitivos no mercado de trabalho e sim, abençoadamente, já na fase adulta. Sim, a primeira delas é aprender sempre. Aprenda uma coisa nova a cada dia, não importa se ela está diretamente relacionada ao seu trabalho, mas amplie o seu repertório. É, manter essa curiosidade, esse foco no aprendizado permite que você esteja sempre atualizado, o que no futuro pode te abrir portas, pode permitir que você aproveite
novas oportunidades que às vezes você nem tinha pensado antes. Uma outra dica é construir relações. Criar networking, né, essa famosa palavrinha networking que a gente escuta em todos os lugares. Nada mais é do que fazer contatos, mas além de fazer contatos, é fazer uma coisa que as pessoas da geração baby boomer fazem muito bem, que é manter relações. Não basta ter uma lista de pessoas nas suas redes sociais ou na sua agenda, é preciso que você esteja frequentemente em contato, que você se interesse por essas pessoas, para que você possa ter isso de volta, principalmente no momento em que você queira fazer uma transição de carreira, por exemplo, né? Então, isso, eu acho que essa é uma dica bastante importante. E a terceira dica, não menos importante do que as outras, é protagonizar a sua própria história. Uma vez que você conheça a você mesmo ou você mesma, saiba quem você é hoje e quem você quer ser nas próximas décadas, porque você vai viver mais do que seus pais, seus avós, então é uma outra mentalidade. É, o autoconhecimento, ele permite que você direcione a sua vida. Agora eu sei quem eu fui, sei quem eu sou e sei quem eu quero ser nas próximas décadas da minha vida, que pode ser mais do que eu já fui, ou pode ser uma pessoa diferente, com conhecimentos diferentes, uma profissão diferente, com relacionamentos diferentes, não é? Então, protagonizar a sua própria história, olhar para dentro, se conhecer, projetar quem você quer ser, o pensar o que eu preciso aprender para chegar lá onde eu quero chegar e, de fato, ir lá e fazer, tirar as ideias da cabeça e colocar na prática, ser protagonista da sua história, da forma como você quer viver a velhice e que ela seja uma velhice ativa, cidadã, sustentável, é também essencial. Vou parar nas 3, porque tem muita coisa interessante para dizer, mas eu acho que essas 3 são fundamentais. Dicas valiosas, professora Márcia Tavares, a quem agradecemos a presença no De Bem com a Vida. Um grande abraço e fique de bem com a vida, cada vez mais.